Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, querido obreiro, eu gostaria de partilhar consigo aquilo que me vai na alma, no fundo de meu coração. E, para tanto, eu gostaria de ler consigo em Efésios capítulo 6 e versículo 13. Prestemos atenção à palavra de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Sem dúvida alguma, vivemos aquilo que o apóstolo Paulo chama de dia mau. Um período de lutas, provações, dificuldades e muitas perguntas. E eu creio que todos nós que servimos na obra do Senhor, perguntamo-nos de vez em quando: Senhor, quando tudo isso terminará? E quando essa luta passar, como eu devo agir, sendo eu pastor, evangelista, presbítero, diácono, professor de escola dominical, missionário e responsável por algum setor em tua casa? Como, Senhor, devo eu agir? Que o dia é mau, todos nós sabemos. Verifiquemos que bastou um vírus diminuto, invisível a olho nu, para que todas as atividades praticamente deste país cessassem, exceto aquelas consideradas pelas autoridades como essenciais. Este vírus, inclusive, cerrou as portas de nossas igrejas. Milhões e milhões de crentes por todo o Brasil, desde o norte até o sul, desde o leste ao oeste, igrejas fechadas. Mas o importante é que, em tudo isso, o povo de Deus continua a orar, a ler a Bíblia, a interceder pelos que perecem, a interceder pela obra missionária e evangelística. O povo de Deus não desiste. Vivemos hoje em nossos lares, com 2 ou 3 ou 5 ou 6 pessoas, não sei, fazendo de nosso lar pequeninas comunidades de Deus. Aquilo que os alemães chamam de Gemeinde Gottes. É exatamente isso, comunidade de Deus. É claro que todos ansiamos por voltar às nossas igrejas, comungar com o nosso pastor, com os nossos obreiros, rever o grupo de jovens, dos adolescentes, das crianças, frequentar a escola dominical e, com ousadia, continuar a proclamar a palavra de Deus até os confins da terra. Todos almejamos, mas enquanto isso não chega, nós estamos em nossos lares, retemperando as nossas forças para que, terminada esta quarentena, possamos estar com a nossa alma cheia do Espírito Santo, com o nosso coração repleto de fé, para enfrentarmos todas as dificuldades que ainda virão. Irmãos, neste período, todos sentimos um pouco de medo. Estamos encerrados em nossa casa. Às vezes, atemorizados, inclusive eu. Mas é bom que sintamos isto. É bom que tenhamos este sentimento para experimentar o que os nossos irmãos na China, na Coreia do Norte, em algumas regiões do leste europeu experimentam ao servir o Senhor Jesus Cristo. Sim, senhores. Este período para nós está prestes a passar, mas para os nossos irmãos na China,
na Coreia do Norte, em alguns países africanos. Irmãos, eles não têm essa perspectiva de quando esse período passará. Por esse motivo, nós precisamos orar por eles, interceder intensamente diante do Senhor pelas igrejas perseguidas, para que outras portas abertas se abram, para que o Evangelho chegue até os confins da terra sem impedimento algum. É o que diz o livro de Atos dos Apóstolos. O dia mau chegou, querido obreiro, e eu gostaria de, nesses minutos, deixar alguns conselhos ou algumas sugestões para que as pratiquemos após este período. Porque, para mim, a Igreja Evangélica Brasileira, após essa pandemia, depois dessa provação, não será a mesma. Para mim, será melhor. Não será vistosa, não será talvez tão numerosa quanto agora, mas será uma igreja melhor, mais aguerrida, mais santa, mais temente a Deus, e que preserve a sua comunhão em todas as instâncias. O Senhor às vezes permite provações como esta para retemperar-nos as forças espirituais e para levar-nos a trabalhar mais para Ele. O nosso Deus sabe como trabalhar o nosso coração, a nossa alma, as nossas atitudes e sabe como fortificar-nos ministerialmente a fim de que levemos o Evangelho aos cantos mais remotos desta terra. Por esse motivo, após este período, eu aconselho a todos os pastores, evangelistas, presbíteros e obreiros de Cristo a nos dedicarmos mais à pregação expositiva da Bíblia Sagrada, tendo-a como a inspirada, a inerrante, a absoluta, a infalível, a completa e a eterna Palavra de Deus. Preguemo-la integralmente, do Gênesis ao Apocalipse, de forma expositiva e ordenada, para que o povo de Deus saia de nossos templos devidamente fortificados. Por esse motivo, nós devemos dar toda a prioridade à palavra do Senhor. Eu tenho participado de alguns cultos, nos quais o mensageiro da noite sequer tem 15 ou 20 minutos para expor a palavra de Deus, porque o tempo todo é gasto com cantorias de péssima qualidade, peças de teatro, coreografias e outras coisas estranhas à liturgia pentecostal, a verdadeira liturgia pentecostal. Querido pastor, é hora de darmos toda a prioridade à palavra do Senhor. Preguemos a Bíblia Sagrada. Ei-la aqui. Preguemo-la do primeiro ao último livro, de Gênesis a Apocalipse, expositivamente, seguidamente, programaticamente, para que o nosso povo viva. Centremos a nossa pregação, por favor, na Bíblia Sagrada e deixemos as tralhas teológicas de lado. Eu tenho falado isso repetidamente e torno a repetir aqui. Em um momento de luta, de dificuldade, vicissitudes, de lágrimas, de choros, de incertezas, doutrinas estranhas e espúrias como a prosperidade, teologia do coaching, confissão positiva. Irmãos, tais coisas não nos livrarão do dia mau. Apenas a palavra de Deus,
Preguemo-la, pois, expositivamente. E, em segundo lugar, recomendo a oração constante, persistente e intercessora. Quando eu era criança, chegava à minha igreja em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, e ouvia um murmúrio doce de oração. Lá estavam os irmãos ajoelhados, juntamente com o meu pastor, o saudoso irmão Roberto Montanheiro, todos ali, ajoelhados, orando, buscando a face do Senhor e clamando por sua presença. E o resultado não poderia ser diferente. Salvação de almas, batismos com o Espírito Santo, línguas estranhas, interpretações, profecias, sinais e maravilhas. Era uma igreja autenticamente pentecostal e nós precisamos resgatar agora a nossa identidade enquanto temos tempo. As portas para a evangelização deste país ainda não se fecharam. Mas não tenhamos dúvida de uma coisa. Se não tomarmos tenência, se não assumirmos a nossa posição como homens de Deus, como homens corajosos do Senhor, as portas fechar-se-ão. O Senhor tem nos dado toda a oportunidade. Nos períodos de paz, temos prosperidade, temos as despensas cheias, mas fazemos o quê? Deixamos de lado a obra missionária, a evangelização do nosso país. Deixamos de lado as nossas obrigações ministeriais e passamos a viver para nós mesmos como se fôssemos donos de tudo. Não somos donos de nada. Somos servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se não tomarmos cuidado, eventos como este repetir-se-ão em nossa pátria, para que sejamos mais zelosos. Será que precisaremos ser fustigados uma e outra vez? Cuidado. Em terceiro lugar, proclamemos todo o conselho de Deus, ou seja, todas as verdades bíblicas. Nós precisamos pregar todo o conselho de Deus, todas as doutrinas bíblicas de forma sistemática e persistente. Não apenas nos chamados cultos de doutrina, mas aos domingos também. Eu gostaria que as Assembleias de Deus no Brasil voltassem a ser conhecidas como a Igreja da Palavra. A igreja que prima pela Palavra de Deus. Não há alternativa. E quanto tempo não perdemos? Quanto tempo não perdemos aos domingos? Irmãos, repensemos a parte musical de nossas igrejas. Repensemo-la com todo carinho, mas com firmeza. Não é o meu objetivo afastar os jovens e os músicos da igreja, pelo contrário. Nós queremos mantê-los em nosso meio, mas mantê-los santos, incorruptíveis, com as vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro. É o nosso objetivo. Então, não podemos deixar que o nosso culto de 1h30 ou 2 horas, não sei, seja todo gasto com corinhos e mantras intermináveis, enquanto vemos o orador da noite, o mensageiro do culto aflito porque não terá mais o tempo suficiente para entregar todo o recado de Deus.
Onde nós estamos? Estamos perdendo as nossas referências. E isso é perigoso. Em quarto lugar, enfatizemos as doutrinas da santificação e da volta do Senhor Jesus Cristo. Querido pastor, você tem pregado a doutrina da santificação em sua igreja? Como estão as suas ovelhas? Os homens, os jovens, os adolescentes, os meninos, as senhoras, as moças. Como está o seu rebanho? Você prega a santificação? Você ensina, por exemplo, que o adultério é pecado? Que a prostituição leva para o inferno? Que o homossexualismo não é da vontade de Deus? E que pode levar os que o praticam e realmente leva para o lago de fogo? Você tem ensinado a sua igreja a não se corromper, a não mentir, a ajudar a cidade e o Estado e o país orando por eles? É hora de voltarmos à doutrina da santificação enquanto temos tempo. Quanto a nós, obreiros, carecemos também de ser mais santos. Precisamos ser mais santos. Cabelos brancos não é sinal de santificação nem de pureza. Voltemos, pois, sem mais tardar, à doutrina da santificação e da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em breve, o Senhor Jesus virá arrebatar a sua igreja, eu não tenho dúvida. As profecias estão se cumprindo rigorosamente. É só abrirmos a Bíblia Sagrada e a lermos com atenção e cuidado, observando os acontecimentos mundiais para chegarmos a esta conclusão óbvia e lógica. Em breve virá o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja. E quando isso acontecer, quando a igreja for levada para o céu, o anticristo tomará conta de todo mundo. Eu não tenho dúvida, pastor, que durante esta pandemia, o anticristo, através de seus agentes e prepostos, tentou tomar conta de tudo. Mas não sendo ainda a sua hora, nós podemos detê-lo. Sim, a sua oração e a oração do seu rebanho foram tão eficientes que conseguimos detê-los. Mas, após o arrebatamento da igreja, o anticristo, por um período determinado pelo Todo-Poderoso, governará como que incólume e sem barreira alguma neste mundo. Mas sabemos perfeitamente que mesmo neste período, o nosso Deus terá tudo em suas mãos. Deus não perde o controle de nada. O irmão observou como que se tornou fácil hoje fechar uma igreja. Bastou um vírus pequenino para que centenas de milhares de portas de igrejas se fechassem em todo o mundo. No Brasil, na América Latina, na Europa, na Ásia. Não precisou de nenhuma força policial, de nenhuma força secreta comunista, como se dava na ex-União Soviética. Apenas um vírus pequenino foi capaz de cerrar as portas de centenas de milhares de templos em todo o mundo.
mas nós sabemos que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. E volto a falar aqui sobre evangelização e missões. Será que temos tomado conta de nossos missionários no exterior, ou mesmo no Brasil? Temos-los visitado? Conhecemos de fato as suas necessidades espirituais, emocionais e materiais? Provemos-los do necessário para que eles tenham uma vida digna? Não podemos desprezar os obreiros do Senhor que estão além de nossas fronteiras. É nossa responsabilidade mantê-los e assisti-los, porque o Senhor o requer de nós. É um momento difícil. Como podemos deixá-los agora abandonados? O Senhor deu-nos todas as condições. Tudo aquilo que precisávamos naquele tempo de bonança. Parece que não levamos em consideração a chegada desse dia mau. Mas o Senhor agora requer de mim e de você, querido companheiro de ministério, para que, terminado este período, voltemos a fazer a obra do Senhor. Investamos em missões. E nada de ostentação. Queridos irmãos, procuramos às vezes viver de forma ostentatória, como se fôssemos príncipes absolutos. Não. Não é assim que vive o homem de Deus. Eu quero que todos os obreiros, é claro, vivam de forma digna. Mas, a partir deste momento, não haverá mais ocasião para obreiros do Senhor viverem de forma a ostentar poder e garbo, porque o momento requer profunda humilhação diante do Senhor. O Senhor, neste período, está humilhando-nos. Quer que o servamos de todo o coração. Muito cuidado. Sejamos humildes, piedosos, modestos. Cuidemos bem de nossa esposa, de nossos filhinhos, que eles não se percam, e que a nossa preocupação no que tange aos nossos filhos é levá-los para o céu. Às vezes preocupamo-nos, querido obreiro, em fazer de nossos filhos varões pastores ou nossos substitutos. Eventualmente eles poderão até sê-lo, mas a nossa obrigação é conduzir os nossos filhos varões e as filhas varoas até a cidade santa, até a nova Jerusalém celeste. Cuidemos da vida espiritual de nossos filhos. Noutras palavras, menos império humano e mais reino de Deus. Estamos vivendo, ou experimentamos, um pouquinho daquilo que viveram os nossos irmãos sob o Império Romano, na ex-União Soviética, e como os filhinhos de Deus hoje vivem na Coreia do Norte, escondidos, tendo a sua vida em pouca valia, porque eles podem ser martirizados hoje ou amanhã, mas para esses cristãos valentes e corajosos, o mais importante é testemunhar acerca do Senhor Jesus até na hora da morte. Eles não a temem. Imaginamos que nós, cristãos brasileiros, estamos bem. Não há perseguição,
o nosso continente é pacífico. Olha, não é bem assim. Há um querido país vizinho nosso, a Colômbia, observe bem, que no rol dos países que mais perseguem os cristãos, encontra-se em 41º lugar, bem juntinho de nós. O que isto significa? Que nós podemos ser perseguidos fisicamente de um momento para o outro porque culturalmente e institucionalmente já somos perseguidos. Sim, senhores, já somos perseguidos. Será que não conseguimos tirar a venda de nossos olhos para perceber que o mundo não é mais o mesmo? Irmãos, não podemos mais brincar de crentes. Temos de buscar o Senhor. Temos de nos entregar totalmente a Ele, enquanto há tempo, para não perecermos. Será que nós, obreiros, temos ensinado as nossas crianças a buscar o batismo com o Espírito Santo? O Senhor as batiza. E os adolescentes sabem, por acaso, quem fundou a nossa igreja, as Assembleias de Deus, e conhecem eles todas as verdades pentecostais? Sabem eles que os dons espirituais estão à nossa disposição e que podemos buscá-los? Têm eles interesse em se entregarem totalmente à obra de evangelização e missões? E será que nós já não mantemos? Será que já perdemos a flama pentecostal? Aquela flama que motivou Daniel Berg e Gunnar Wingren a virem para cá, ao Brasil, e fundarem o maior avivamento pentecostal de todos os tempos? Tomemos cuidado. Obreiro, querido companheiro de ministério, eu estou preocupado. Cuidemos de nós mesmos. É uma outra advertência. Cuidemos de nós mesmos e da sã doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. É a recomendação paulina. Tomemos cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pronunciamentos, com aquilo que falamos e ouvimos, com as políticas que fazemos nos bastidores para assumir este ou aquele cargo. Será que não somos homens de Deus? Se eu sou homem de Deus, eu não preciso ficar preocupado com este ou com aquele cargo. Se é da vontade de Deus que eu assuma este cargo ou aquela posição, me virão as mãos. Eu não precisarei maltratar ninguém ou destratar qualquer companheiro de ministério. Não precisarei fazer qualquer política no âmbito de nossa convenção. Não, senhores, porque tais políticas escandalizam a obra de Deus, e o Senhor as condena. Não precisamos. Os jovens de nossa igreja têm de nos ver como referenciais morais e espirituais e bíblicos. Não podemos mais brincar com o ministério que o Senhor Jesus nos entregou para que Ele não nos tire o castiçal. E se isso acontecer, seremos menos do que nada. Tomemos cuidado com o pecado. Só estaremos, querido obreiro, livre de qualquer pecado ou de tentação quando o Senhor Jesus nos buscar ou encerrarmos a nossa carreira neste mundo. Mas eu acredito na preservação dos santos.
Eu acredito que podemos ser tão fiéis quanto Noé, tão puros quanto José, filho de Jacó, tão impolutos quanto Daniel e seus 3 companheiros, e tão firmes e corajosos quanto Davi, Jeremias e Ezequiel. Eu acredito. Se eles venceram o pecado, nós também podemos vencê-lo, porque temos ao nosso lado o Senhor Jesus Cristo. E, em último lugar, cuidemos da sã doutrina. Zelemos pela sã doutrina. Sim, Senhor. Zelemos pela sã doutrina. Não vamos abrir as portas para as heresias, para as apostasias, para as rebeliões contra o Senhor Jesus. Não vamos abrir o espaço ou os nossos púlpitos para aqueles que nos querem destruir o rebanho. Zelemos pela esposa do Cordeiro, pela noiva do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja. Sejamos firmes e corajosos. E neste período de quarentena, querido pastor, fique a bordo. Não abandone o barco. Não abandone o barco, porque é bem possível que neste momento, hoje, que dia é? Dia 16 de maio de 2020, é bem provável que, neste momento, estejamos a passar pela 4ª vigília. Tudo está escuro, confuso. Parece que as coisas estão fora de controle. Mas o meu Deus, o teu Deus, querido obreiro, tem tudo em suas mãos. Em suas mãos acha-se o nosso presidente, os governadores, os membros do Supremo Tribunal Federal, deputados e senadores, prefeitos, todos. Não temamos. Não temamos, porque é justamente nesta 4ª vigília que o Senhor Jesus virá ao nosso encontro a dizer-nos: não temais, sou eu. Querido obreiro, amado companheiro de santo ministério, você que ora, intercede, jejua, pastoreia, você que durante esse tempo tem experimentado o amor de Deus de forma singular, saiba de uma coisa: que nada lhe faltará, porque o nosso Deus é simplesmente Deus e tem Ele nas mãos todo o controle. Queridos, uma palavra de oração. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque Tu estás presente em nossas casas, que durante essa pandemia transformaram-se em igrejas. Obrigado, Pai. Agradeço-te também porque descobrimos ou redescobrimos o valor do culto doméstico. E terminado, Senhor, este período de lutas, far-nos-emos mais evangelistas e missionários para conquistarmos o mundo para Ti. Obrigado, Pai, por esta provação, porque a Tua igreja sairá mais forte e poderosa. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. A todos, a paz do Senhor.